Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos com as informações desta quinta-feira, dia 28 de janeiro, né? Informações esportivas. Falar que a Conmebol, né? Que é a detentora do futebol na América do Sul, não irá apenas aumentar o formato da Copa Sul-Americana em 2021, né? A principal entidade da América do Sul também vai injetar grana, né? E a premiação total chegará a 59 mil dólares ou 325 milhões de reais. O aumento da Conmebol será de 11 milhões e 800 mil dólares, né? E esse aumento total aí é por causa do aumento de jogos, né? No novo formato que vai passar de 105 partidas para 157. Em 2021, a Sul-Americana terá uma fase de grupos, assim como acontece na Libertadores. A Conmebol pretende aumentar a visibilidade e a importância do seu segundo principal torneio. O Defensa e Justiça da Argentina é o atual campeão, né? Venceu no sábado o Lanús por 3-0, né? E ficou com o título de 2020 da Sul-Americana. E a premiação vai chegar, né, da Sul-Americana agora vai chegar num total de 325 milhões. E terá uma fase de grupos, né? Assim como acontece na Libertadores, né? Vai aumentar de 105 para 150 jogos, 157 jogos a Copa Sul-Americana. A Conmebol quer investir no formato, né? Já vai mudar o formato, vai aumentar o número de jogos aí. E mais do que isso, né? Quer aumentar também o grau de importância da Copa Sul-Americana. E vai, para isso, aumentar 325 milhões de reais aí a premiação. E aqui pelo Brasil, né, duas partidas das oitavas de final da Copa Verde foram realizadas ontem e definiram mais um duelo das quartas de final da competição regional. Remo e Independente do Pará venceram seus jogos e se enfrentam na próxima fase. No Mangueirão, o Remo fez o dever de casa diante do Gama, do Distrito Federal, venceu por 1-0 com gol de Salatiel aos 21 minutos do primeiro tempo. O time do Distrito Federal chegou a ensaiar uma pressão, enquanto que os mandantes abusaram das chances desperdiçadas e acabaram vencendo pelo placar mínimo. O Independente do Pará foi o visitante indigesto para o Rio Branco do Acre. De virada, a equipe paraense venceu os acreanos na Arena Acreano, né, por 3-1. Luquinhas abriu o placar para os mandantes, enquanto que Ezequias e Danley duas vezes viraram para o Independente em 3-1. Diferente das outras fases, os confrontos das quartas de final acontecem em jogos de ida e volta. Os mandos de campo serão sorteados pela CBF hoje, né, às 17h30. De acordo com a tabela inicial divulgada pela entidade, o primeiro jogo deve acontecer nesse fim de semana, mas as datas e horários ainda não foram definidos. Ainda tem Paysandu e Galvez hoje e Vila Nova de Goiás e Palmas do Tocantins. Tivemos Luverdense perdendo para o Brasiliense por 2-1, o Atlético Goianense fez 5-1 no Sinop, o Atlético Acreano perdeu para o Manaus por 5-1, o Cuiabá fez 2-1 na Aparecidense, né? O Remo ganhou do Gama por 1-0 e o Rio Branco perdeu para o Independente por 3-1. Os times do Mato Grosso do Sul já deixaram a competição e com goleadas, né? O Aquidauanense tomou 7-0 da Aparecidense e o Águia Negra perdeu de 4-0. O futebol do Mato Grosso do Sul está igual ao do Mato Grosso, né? Tem time aí já na primeira divisão, o Mato Grossense, e o nosso está lá embaixo. Vamos falar um pouquinho de Libertadores América, porque já é quinta-feira e daqui 2 dias tem a decisão da Libertadores, né, Tião Prado? Apesar da tradição de Palmeiras e Santos nessa Copa, na Copa Libertadores, na história, na trajetória da Libertadores, a conquista do principal torneio de clubes do continente é um feito raro no currículo da maioria dos jogadores das duas equipes. Dos finalistas que disputam o título máximo no próximo sábado no Maracanã, somente o William, Marcos Rocha, Pará, Vladimir e o Carlos Sanches já venceram a competição. O Carlos Sanches foi um dos que venceram a Libertadores. O lateral santista, aliás, já foi campeão em 2 oportunidades e pode fazer história se levantar a taça pela 3ª vez. Conhecido por seu empenho e garra em campo e um dos líderes do jovem elenco treinado pelo técnico Cuca, Pará pode ser tricampeão da competição e entrar no seleto hall de atletas brasileiros que mais venceram o torneio continental. A lista tem o ex-lateral direito Vitor, o ex-zagueiro Fabiano Heller, o ex-lateral esquerdo Ronaldo Luiz e o ex-meia Palhinha, além de Elivelton, todos com 3 títulos cada. Pará pode ainda ser o segundo jogador brasileiro a conquistar 2 títulos seguidos por clubes diferentes e igualar Vitor, campeão pelo Cruzeiro em 97, e Vasco em 1998.
O jogador de 34 anos ganhou a Libertadores pelo próprio Santos em 2011 e pelo Flamengo em 2019. Sem espaço, com a chegada de Rafinha, ele deixou o time rubro-negro em agosto daquele ano, mas como participou da trajetória vitoriosa sendo titular em todos os jogos da fase de grupos, foi incluído na lista de campeões da Conmebol. Pará e o goleiro Vladimir são os únicos dois remanescentes do elenco santista que venceu o tricampeonato em 2011 e tinha estrelas como Neymar, Paulo Henrique Ganso. O experiente lateral participou de 10 dos 14 jogos daquela campanha e agora pode fazer história pela equipe alvinegra se for novamente campeão com quase 10 anos depois, né? O clube da Vila Belmiro também faturou o torneio em 62 e 63 sob o comando de Pelé e companhia. Mas são poucos os jogadores que venceram atualmente a competição e sábado tem Santos e Palmeiras na decisão da Libertadores do Maracanã, jogo marcado para as 16 horas, horário do Mato Grosso do Sul. E por aqui, né, pela primeira e segunda divisão, jogos somente na sexta e no domingo. Na segunda divisão, todos os jogos, devido à final da Libertadores, todos os jogos serão disputados na sexta-feira, no mesmo horário. Claro, alguns jogos que não tem muita importância ou não interfere mais na tabela da competição, serão disputados em horários diferentes, mas o restante serão, deixa eu ver aqui, 4 partidas, né, que não interferem mais na competição, serão disputadas em horários diferentes. O restante, todos no mesmo horário, às 20h30. Os jogos que serão disputados pela última rodada, 38ª rodada, né, da segunda divisão, da segundona, tem Figueirense e Ponte Preta no Orlando Scarpelli, às 15 horas. Figueirense já está rebaixado para a terceira divisão, né? A Ponte Preta não tem mais chance de classificação, então 15 horas em Florianópolis. Às 16 horas, o Sampaio Corrêa joga contra o Oeste, também rebaixado. O Sampaio Corrêa não tem mais chance e o Oeste está rebaixado. No Rei Pelé, o CRB enfrenta o Cuiabá. O Cuiabá já subiu e o CRB não tem mais chances de classificação. Outro jogo em horários diferentes, né? Botafogo de Ribeirão Preto, já rebaixado, enfrenta o Operário de Ponta Grossa, né? Que não tem mais chance de classificação. O jogo vai ser no Santa Cruz às 18h15. E aí o restante todo às 20h30 da sexta-feira, né? Amanhã. No Independência, jogo que pode dar título ao América Mineiro. O América Mineiro joga contra o Avaí, que ainda tem chances de classificação. Remotas, mas tem. O Guarani enfrenta o Juventude. O Juventude está no G4. Se vencer, só depende dele. Se vencer, estará na primeira divisão do ano que vem. Agora, se perder, vai ter que torcer contra o Avaí e vai ter que torcer contra o CSA. O Guarani já não tem mais chances nenhuma, né? Não vai ser mais rebaixado. Sofreu bastante com a Covid e acabou sendo prejudicado. O time de Campinas, né? O Paraná Clube, já rebaixado para a terceira divisão, enfrenta o Cruzeiro, que não tem mais chance nenhuma no campeonato. O Brasil de Pelotas vai enfrentar o Vitória no Bento Freitas. Esse jogo é para cumprir tabela também, né? O time do Vitória poderia cair, né? Não cai mais. Esse jogo é para cumprir tabela, mas vai ser às 20h30. O Náutico joga contra o CSA às 20h30 nos Aflitos. Esse jogo aí o CSA precisa vencer e torcer contra Juventude e Avaí. Mais contra o Juventude. Se o CSA vencer, se classifica para a primeira divisão, desde que o Juventude não vença o Guarani de Campinas. E outro jogo que pode dar título é o da Chapecoense, na Arena Condá, contra o Confiança. Se vencer, a Chapecoense precisa vencer aí por uma diferença boa de gols para ultrapassar o saldo de gols da equipe do América Mineiro, se o América vencer. Mas se empatar, o América Mineiro empatando com o Avaí, a Chapecoense pode ser campeã com o título jogando em casa. Na primeira divisão, jogos somente no domingo, na segunda, terça e quarta, né? Nós teremos a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, né, Tião Prado? Os jogos são os seguintes: Vasco e Bahia no São Januário, 15 horas, no mesmo horário Coritiba e Grêmio no Couto Pereira. Em Goiânia, o Atlético Goianiense enfrenta o São Paulo às 15 horas. Às 16 horas tem Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. 17h15 no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Red Bull Bragantino. O líder vai tentar se manter na ponta aí. O Ceará joga às 18 horas no Castelão contra o Atlético Paranaense. No Engenhão, o Fluminense joga contra o Goiás às 19h30. Na segunda-feira tem 19 horas Sport
e Flamengo na Ilha do Retiro. No Allianz Parque, em São Paulo, tem às 15 horas na terça-feira Palmeiras e Botafogo, e na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos vai receber o Corinthians às 18 horas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.